dia! Bom dia! Só imitando. Reta final de novembro, estamos chegando no final do ano. E hoje a nossa live é DDD, Mentoria para Terapeutas. E o que é DDD, Fez? Desafios, dores e demandas. Da vida do terapeuta, dos atendimentos do terapeuta, dos bastidores do terapeuta, da agenda do terapeuta, da empresa do terapeuta. Aqui a gente deixa vocês livres para realmente fazerem perguntas, para a gente poder, essa palavra, né, mentorar, para a gente poder indicar caminhos para vocês que funcionaram para a gente. É um pouco do que a gente faz na Bússola Mentoria, só que aqui a gente faz de forma gratuita. Bom dia, Fê! Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Boa tarde. Nós colocamos uma caixinha, a gente sempre põe quando a gente vai fazer DDD, já para as pessoas poderem colocar algumas perguntas, né, de desafios que elas estão tendo. Então a gente traz e vai respondendo, e vocês que estão aqui ao vivo com a gente podem perguntar, ok? A gente tá esperando aqui um pouco, porque o Instagram, ele demora para avisar o povo que estamos aqui. Estamos aqui, galera! Betina! E se vocês colocarem Saudades de você. Coraçãozinho, foguinho, ajuda, tá, gente? Vamos lá. Fernando é o pedinte. Eu sou pedinte mesmo. É o pedinte. Coloquem coraçãozinho, foguinho, para deixar o Fê feliz. Pronto, já tirei o print aqui. Então, o que a gente faz? A gente começa com uma das perguntas que foram mandadas pra gente. Por quê? Porque vocês que ficam aqui no ao vivo, vocês ficam tímidas e tímidos, não sei por quê, né? Aí quando a gente começa a conversar, aí vocês começam a perguntar. Então, como a gente já tá acostumado com essa dinâmica, para aí que a lua... Ai, meu Deus do céu! Ai. Como a gente já tá acostumado com essa dinâmica, a gente sempre começa com uma das perguntas da caixinha, que eu vou deixar o Fê escolher. Paola, Ellen, bom dia, Lua. Não, fica pra aí, meu amor, fica aí. Aqui, ó, eu gosto de trazer essa daqui. Não é a primeira vez que essa pessoa pergunta isso. Efetivar a transição de carreira. Transição de carreira é uma pergunta que surge muito na vida dos terapeutas, né? Muitas pessoas tinham outras profissões e de repente se encantam com essa possibilidade de poder ajudar pessoas e aí querem fazer uma transição de carreira para esse ofício, né? Que é o ofício do terapeuta. Então essa pergunta costuma surgir aqui e essa pessoa em especial sempre faz essa pergunta quando a gente faz DDD. Então vamos explorar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente falar sobre a transição de carreira, tem um conceito muito legal que a Ítala, nossa amiga, que até o Fê estava na casa dela ontem, da Multiplique, ela traz, que é de evolução de carreira. E por que ela fala de evolução de carreira e não de transição de carreira? Porque quando a gente muda de profissão, quando a gente muda de carreira, a gente não deleta, a gente não apaga todas as nossas outras experiências. A gente leva com a gente toda a nossa bagagem para essa nova profissão, para essa nova carreira. Então, a gente faz uma evolução de carreira, trazendo com a gente tudo aquilo que a gente já aprendeu, porque a gente nunca começa do zero, tá? Porque a gente tem toda a nossa bagagem de vida e experiência mesmo de outras profissões, e a gente traz isso, essa bagagem com a gente. Então, vamos estabelecer aqui que a gente vai falar sobre evolução de carreira, e aí honrando a fonte, que é a Ítala da Multiplique, tá? Porque isso faz muito sentido pra gente. E o que eu tô rindo aqui é que eu lembrei que uma das minhas carreiras, ou uma das profissões que eu passei, eu fui cobrador de lotação. Para quem de repente é fora do Brasil, talvez não conheça, então nós temos, por exemplo, o ônibus, tem o cobrador de ônibus e tem o cobrador de transporte público que não é ônibus. E olha só, eu já convivia, conversava com as pessoas, trocava. Então, essa parte da comunicação sempre esteve presente. Alguém tem alguma dúvida? Além dele ser filho 3, que é o filho da comunicação. E aí, uma outra coisa, né? Fui professor de dança de salão durante muito tempo e eu quero trazer nesse aspecto o lado terapeuta, tá? Porque muitas vezes quando eu dava aula particular, para vocês terem ideia, a aula particular tinha 1 hora de duração.
mas 40 minutos, 45 minutos, por mais que estivesse dançando, a pessoa que estava ali dançando comigo, ela queria falar sobre o que ela estava vivendo, as angústias, o que a dança trazia para ela. E olha só, ali já começou essa minha transição, ou o que veio depois ser uma evolução de carreira. E o que as pessoas esquecem é que elas falam assim, nossa, agora eu estou começando do zero, estou começando do nada, tudo que eu fiz até aqui não serve para a nova profissão. Claro que serve. Espera só um parênteses aqui. Tem uma pessoa dizendo que não está conseguindo ouvir a gente. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Coloca aqui sim para mim, para a gente saber se é só ela que não está conseguindo ouvir ou se tem mais pessoas que não estão conseguindo nos ouvir. Estão conseguindo ouvir a gente? Põe aí, ó, sim ou joinha pra gente saber, por favor. Sim. Sim, ok. Então, vamos falar de evolução de carreira. Que bom que... obrigada, gente. Sim, a galera tá ouvindo. Precisa pedir pra ela talvez sair e entrar de novo. Vai falando aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A evolução de carreira, ela não pode nem deve ser feita de qualquer jeito, num ímpeto, por impulso. Precisa haver uma programação para isso, né? E essa programação, tem muitas coisas envolvidas nessa programação. Primeiro é ter certeza, ou clareza, não, certeza não é a palavra, ter clareza de para onde você quer, né, evoluir a carreira, né? O que exatamente você quer fazer? O que exatamente fala com o seu coração? Isso precisa estar muito claro, tá? E aí é bom dar uma pesquisada na galera que já está no mercado para saber como que funciona, né? Quanto que o pessoal ganha, qual é o investimento, porque toda carreira também tem um investimento, os terapeutas precisam estudar, fazer terapia, muitas vezes, pelo menos ter uma internet boa, né, para poder atender online, tudo isso tem que estar, né, no seu planejamento. Aí você precisa ver o quanto você ganha hoje, quais são os seus custos fixos, né, e começar aos poucos, né, assim, pedir demissão e você terapeuta. Isso não vai acontecer desse jeito, não é mágica, gente. É o maior erro que os terapeutas cometem quando eles iniciam uma transição, e o que pode fazer com que eles voltem. Então, tudo isso precisa estar nessa estruturação dessa travessia, né? Da onde eu estou para onde eu quero chegar. E você não vai chegar com uma agenda repleta de pacientes. Isso não vai acontecer. Não acreditem nisso. Isso não é real. Tá? Existe todo um trabalho tanto de posicionamento. Não, antes disso, né? De construção do ser terapeuta dentro de você, né? Então, assim, tem muito estudo, né? Tem muita dedicação. A gente sempre fala na Bússola Mentoria, precisa fazer terapia, né? Você precisa se conhecer, precisa navegar pelos mares turbulentos de si mesmo para poder guiar as pessoas nos mares turbulentos delas, né? Precisa ter embasamento também teórico, né? Não adianta só, não, mas as pessoas adoram conversar comigo, então não preciso estudar. Gente, terapia não é conversa. Terapia é trabalho terapêutico. E terapia não é conselho. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. E quando a gente fala de transição de carreira e respondendo, se a gente não vai citar nome, se essa pessoa for acompanhar depois, aparentemente ela ainda não entrou. Ela não consegue acompanhar aqui. É muito importante começar. Então não é assim, agora o cenário está ideal, agora eu tenho um caixa, agora eu tenho eu tenho mais tempo, agora, começou a estudar, começa a aplicar. A atender. Eu sei que isso é de perfil, algumas pessoas precisam de mais tempo. Agora, se você não coloca em prática, vai caindo no esquecimento aquilo que você aprendeu. A questão é, não espere estar perfeito, porque perfeito nunca vai estar. Tá? Como dizia Bert Hellinger, o perfeito já morreu. Né? Só o imperfeito é capaz de evoluir.
Então, a gente vai evoluindo conforme vai trabalhando. É importante, isso vale para qualquer tipo de terapia, né? Nossa, tá rolando uma festa. É importante para qualquer tipo de terapia, quando você começa a atender, que você tenha supervisão, né? Que você tenha pessoas que já têm estrada te ajudando. Por quê? Porque vão ter pacientes mais fluidos e pacientes mais desafiadores. E quando a gente está no começo, a gente tem receio, né? A gente quer acertar, a gente não quer fazer cagada, o que é ótimo, né? Responsabilidade. Tem a nossa parte e a parte do paciente, né? Do cliente. Isso também é bom deixar claro aqui. A gente não tem a função de salvar ninguém, né? A gente tem 50% que é nosso, daí sim da nossa expertise, do nosso embasamento teórico, da nossa experiência, e tem a parte que o paciente precisa fazer, porque se ele não fizer também não flui. A terapia é uma parceria, um trabalho feito a dois, quando a gente está falando de atendimentos individuais. Então... ela conseguiu. Que bom. A Kátia ajudou. E aqui, complementando ainda, vivemos, né, no mundo dos adultos. E no mundo dos adultos temos compromissos, temos contas a pagar, por isso, mais uma vez, não é para largar tudo e ir pro outro lado, porque senão também não vai ter cabeça. Você pode. Vai ser desafiador, tá? Você pode fazer na loucura. O que a gente tá falando é o caminho mais leve, o caminho mais suave para se trilhar. Então tá, aí eu tenho um trabalho fixo. Ok. Como eu posso começar a ter uma agenda, né? E aí, de novo, cuidado para não se sobrecarregar, cuidado para não entrar num burnout, né? Eu tô usando aqui o rótulo do burnout, tá? Que é ficar esgotado, sem energia, sem conseguir, pensar direito, com perda de memória, enfim, todos os sintomas combo, né, que trazem esse rótulo do burnout. Você tem que falar assim, bom, então tá bom, além do meu horário de trabalho, 2 dias por semana eu vou atender, 3 pacientes. E assim você começa a fazer, né, a sua agenda nessa evolução de carreira que, na nossa opinião, precisa ser feita de forma consciente, planejada e a conta-gotas, tá? Que é para não dar um desespero de caraca, agora não tá entrando dinheiro, o que eu faço? É muito importante que você tenha também uma noção da gestão do seu dinheiro, né? E aqui a gente tá falando de um casal que foi fazendo as coisas, né? E foi acertando no caminho, tá? Um planejamento financeiro é muito importante, tá? Então a gente já deixa aqui, fica a dica, multiplique, Ítala dos Anjos, maravilhosa. Por quê? Porque se você se organiza financeiramente, não é só, eu não tô falando só de planilha, não, tem muita coisa para se pensar aí nesse processo, né? A gente até vai dar uma aula na Bússola agora em dezembro falando sobre isso, né? Você precisa contar com isso, né? Isso precisa estar claro para você. E também essa coisa do estar em comunidade. Por quê? A gente ouve, e aí terapeutas que estão aqui podem contar pra gente se isso não é verdade. A gente ouve muito dos terapeutas que eles se sentem solitários no caminho, na jornada do terapeuta, né? Inclusive a gente tem um curso na Bússola que foi feito para isso, que chama Jornada do Terapeuta, tá? Para vocês trazerem mais consciência para tudo que envolve essa jornada. E quando a gente tá sozinho é mais difícil. Caminhar junto é mais fácil, tá? Não é só mais fácil, é muito mais legal. Quando a gente se sente amparado, quando a gente sente que tem troca, né? Os terapeutas têm backgrounds diferentes, também trabalham com terapias diferentes, integrativas, né? Então, um indica pro outro, um ajuda o outro, e na Bússola a gente faz muito isso, tá? Então, assim, procure não caminhar sozinho ou sozinha. Isso também ajuda muito nesse processo da evolução. Então, como efetivar planejamento, organização de tempo e financeira e comunidade? Eu acho que se eu pudesse resumir
Não, tem uma coisa antes, clareza. Clareza de para onde você quer ir. Planejamento, organização de tempo e financeira e comunidade, tá? Pergunta respondida? Paula, você perguntou sobre diabetes, eu vou pedir já convidar as pessoas. Hoje nós temos a aula 0 do alinhamento biosistêmico à tarde. Paula, você já está inscrita, né? À tarde eu respondo, tá? Porque aqui a gente vai focar em outras coisas. A Paula falou, fora que estamos numa nova era da tecnologia, aí dá medo. Sim, mudou muito. Eu e a Fê, nós somos pessoas que adoramos o presencial, a gente adora o contato e estamos mudando muitas coisas nos nossos atendimentos, nas nossas aulas, no nosso negócio no geral, porque é uma nova era. Então não adianta a gente ficar resistindo, lutando contra. Uma das coisas que a gente percebe... Parar de brigar com a realidade, eu sempre falo pro Fê, né? Tipo, aceita a realidade, para de brigar com a realidade. E a gente brigou bastante com a realidade atual, que é essa do mundo virtual. E uma das coisas que quando a gente percebe que estamos no caminho, as coisas elas fluem de uma forma mais leve. Então e quando a gente fica resistindo, brigando, a gente também não permite, né, que as coisas fluam. Olha a sua mãe aí. Oh! Oi, Dona Luzia, bom dia. Ó, Cláudia aqui, uma dúvida, por favor. Quando conseguimos entender o problema do paciente, mas ele não quer ser ajudado, alguma forma de transmutar isso? Cláudia, eu vou voltar aqui para uma coisa que eu falei agora há pouco e a gente segue daqui, tá? Nós não temos a função, a obrigação de jeito nenhum, nem a função, não é o nosso papel salvar o paciente, tá? Então, a minha resposta para você vai ser, se você entender o problema do paciente e ele não quer ajuda, aceita, né? Porque as pessoas têm o tempo delas do processo, né? E o paciente precisa querer ajuda para que o processo flua, né? Então, nem queira transmutar isso, sabe? Não é nossa função transmutar isso. A gente pode mostrar possibilidades, ampliar, né, a perspectiva, o leque de possibilidades para o paciente, mudar até, ajudá-lo a mudar a percepção, mas a gente não pode forçá-lo a querer a ajuda, né? E isso, dentro da Bússola tem uma aula sobre isso, mas tem um livro sobre isso, se você quiser dar uma estudada, e eu acho que para todos os terapeutas deveriam ler esse livro, do Bert Hellinger, que chama Ordens da Ajuda. E muitas vezes, quando a gente não está alinhado com essas ordens da ajuda, a gente está mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, a ajuda real, ela é muito profunda e ela precisa sim que o paciente queira essa ajuda. Porque se não na nossa visão, o paciente deveria fazer isso ou aquilo, né? Porém, o lugar que ele se encontra é exatamente o lugar que ele precisa para o processo da jornada dele. E a gente precisa aprender a ser humilde e respeitar. Clau, é o que eu acabei de dizer, quando nós resistimos, as coisas não fluem. Quando o nosso cliente, o nosso paciente está resistindo, ele não permite que a vida flua. Então, podemos trazer, como a Fê falou, reflexões e dar o tempo dele. Tem uma coisa que um dos nossos mestres fala, que é muito interessante, que ele usa o exemplo de quando a pessoa quer colocar o burro dentro do estábulo. Se fica puxando o burro vai resistir para trás. Então, o que eles fazem? Eles puxam o rabo. Quando puxa o rabo... ele vai para frente. Então, uma das coisas é jogar uma provocação de como você quer ficar dessa forma mesmo. Então, a gente vai olhar para outra coisa porque é uma escolha sua. Ou a gente pode também encerrar o processo. Olha, eu vejo que para você está muito difícil nesse momento, eu fico à disposição e a hora que você sentir que você está disposto ou disposta, né, a olhar para isso, aí a gente retoma, você me procura. Dentro da Bússola Mentoria, nós temos uma aula que a Fê ministrou da Ordens da Ajuda. Que é desse livro que eu indiquei. E aí é uma aula já muito, 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 muito focada para os terapeutas. A Paola perguntou, quanto cobrar?
quanto discernimento de fazer o valor correto. Esse é o melhor, ter pessoas auxiliando, perfeito. Então, a comunidade ajuda muito nisso. O valor a se cobrar é muito relativo, né? Por quê? Por vários motivos, tá? Tem crenças muito enraizadas nos terapeutas, tá? Vocês vão entender o que eu vou falar. Isso está muito no inconsciente coletivo, né? De que como nós trabalhamos com terapias e como nós trabalhamos com ajuda, a ajuda não deveria ser cobrada. Então, os terapeutas têm uma dificuldade, muitas vezes a gente percebe, de cobrar, tá? De cobrar o valor que eles acham que é justo, né? Por quê? Porque existe um pouco, né, nessa atmosfera de que deveria ser um trabalho gratuito, já que é uma ajuda. Só que não é assim. Dinheiro é energia, dinheiro é troca, né? Então, a pessoa paga pelo tempo que você está disponível para ela, pelo seu tempo de estudo, por todos os cursos que você investiu, pela sua expertise, por trazer contenção no setting, por trazer presença, escuta ativa, escuta terapêutica. A pessoa está retribuindo tudo isso que você dá para ela. Então, é justo sim cobrar. Agora, também não adianta, né? E isso também tem algumas aulas na bússola que a gente fala disso. A gente dizer assim, ó, você deveria cobrar tanto, sei lá, R$300, né? Por quê? Porque precisa estar coerente para a pessoa que atende. E a gente já viu pessoas tentando cobrar um valor que elas não conseguem bancar, né? E aí tem um ruído ali na relação terapeuta-paciente, os pacientes não ficam, né? Os pacientes não querem e tal. Então, precisa ser muito coerente para a pessoa que aquele valor que ela está cobrando é equivalente ao serviço que ela está entregando, tá? Porque a gente fala, e ninguém pensa nisso, né, amor? Ninguém pensa nisso. Que quando a gente aumenta o preço da nossa sessão, né? Existe inconscientemente uma demanda que a gente entregue aquilo que a gente cobra. Lei do equilíbrio entre dar e receber, né? E se o terapeuta ele tá inseguro em relação ao que ele entrega, ele não vai conseguir cobrar um valor alto, porque dentro dele existe uma vozinha que fica dizendo: mas será que você é bom o suficiente para cobrar isso? Será que você entrega isso que você está cobrando? E por isso, muitas vezes, para o terapeuta, é difícil aumentar o valor. Já as pessoas que estão mais alinhadas, né? De tipo, eu sei o valor do serviço que eu entrego, eu dou conta, eu dou contenção, eu dou presença, eu tenho embasamento teórico, científico, energético, né? O que for, né? E o meu serviço vale isso, o paciente não vai nem discutir o valor. Ele vai, se ele puder, obviamente, pagar, ele vai pagar. Ele não vai pedir desconto, ele não vai ficar chorando, preço, nem nada, né? Por quê? Porque você tem certeza daquilo que você entrega e aí você consegue cobrar um valor equivalente. Então, essa questão de cobrar, não tem como a gente dizer, olha, o certo é cobrar isso. Agora, também é bom fazer uma pesquisa de mercado, né? Então, por exemplo, sei lá, no meu caso que sou psicóloga, quanto que os psicólogos que têm já, que é o meu caso, 22 anos de carreira, né, estão cobrando? E aí ficar mais ou menos ali próximo daquilo, mesmo sendo um pouco a menos, um pouco a mais, né? Quantos psicólogos que têm 5 anos de carreira estão cobrando? É diferente, tá? Vamos lá, uma outra coisa, vai depender também do seu posicionamento. Hoje, eu e a Fê, nós ministramos cursos de formação para terapeutas, formamos terapeutas. E é interessante, tem pessoas que acreditam que a nossa sessão ela é muito carinho impagável e elas nem perguntam por conta disso. Outras pessoas, realmente, a nossa sessão ela vai ser um pouco mais alta. Agora, por trabalharmos com formação de terapeutas, a nossa sessão poderia ser ainda mais alta. Porém, o confortável para a gente é o que está hoje. Isso não gera ruído, como a Fê falou. Então, tem uma série de coisas realmente envolvidas. A Paula pergunta, então é saudável passar para o paciente que até aqui eu fiz o meu melhor? É sobre a pergunta anterior, né?
Paola, eu acho que assim, a gente, dentro do nosso próprio, nós terapeutas e pessoas, né? Somos pessoas antes de sermos terapeutas, a gente precisa ter muita consciência dos nossos limites, né? E as ordens da ajuda ajudam muito nisso. Qual é o meu lugar no setting terapêutico? Eu não preciso provar para o paciente que eu fiz o meu melhor, né? Eu preciso dizer para ele, trazer para a consciência dele, né? Que ele não está conseguindo, né? Porque às vezes a gente fala, ele não está querendo. Não, não é isso. Se a pessoa não está querendo caminhar, querendo melhorar, né? Eu vou pôr entre muitas aspas esse querendo, é porque ela não está conseguindo por algum motivo. Todo mundo quer melhorar, de verdade, né? Só que às vezes tem coisas na nossa história, tem crenças, tem lealdade sistêmica, tem um monte de coisa que faz a gente ficar parado no lugar. Tem medo, ameaças, enfim, trocentas coisas, né? O que a gente precisa trazer para o paciente é, olha, a gente olhou para isso, a gente viu isso, a gente percebe juntos, né, que a partir daqui você precisaria olhar para isso, se reposicionar nisso, né, fazer tais movimentos e você não está conseguindo. Então, a partir daqui, né, talvez seja melhor a gente dar um tempo, o que você acha, o que você sente a respeito disso. E aí você vai ter uma conversa, né, e dizer, você decide a partir daqui, né? Você quer continuar e tá disposto, acha que consegue, acha que dá conta de dar alguns passos, ou realmente tá demais para você? A gente pode daí reduzir o ritmo, né? Que também pode, não precisa encerrar o processo, né? E aí combinar com o paciente, trazendo para a consciência dele o que está acontecendo, o que ele gostaria de fazer, né? A próxima pergunta eu quero responder. Sim. Tem terapeuta que está criando avatar com inteligência artificial para atendimento. O que vocês acham disso? Hoje, a minha resposta é, tudo está a serviço. Essa vai ser uma nova realidade também. Eu vou falar do que eu prefiro como cliente. Eu, como cliente, eu prefiro um ser humano. Agora, para algumas pessoas, esse serviço vai ser bom. Tem pessoas que o mundo delas é ficar fechado dentro do universo online. E aí vai ser maravilhoso. Até provavelmente será um investimento menor nesse avatar do terapeuta. Tem público para tudo, né? Então tem público para tudo. Não adianta brigarmos com a realidade. Agora, a minha opinião, eu como cliente, eu quero um ser humano. Eu como cliente também. Então, assim, a gente tem a nossa opinião pessoal e a gente percebe para onde o mundo está caminhando. E sim, a gente acha, né, e eu acho que isso a gente vive as leis sistêmicas, né, a constelação é uma filosofia de vida pra gente, que essa frase do Bert, tudo está a serviço, é muito real, né, tudo tem o seu lugar, a gente não deveria excluir nada, né, mas a gente pode escolher, né, então se eu tivesse que escolher, aliás, eu tenho a minha terapeuta, que aliás, também chama Fernanda, né, Falta de criatividade, né, gente? Né, gente? Que coisa. Eu prefiro, né, ser atendido por um ser humano, uma pessoa real e tal. Mas, sim, a gente está caminhando para isso. Estamos caminhando para esse universo, né, das inteligências artificiais. E sim, elas estão entrando no mercado das terapias, né? Faz parte. A gente vai brigar com isso ou não? A gente vai se estruturar e ocupar o nosso lugar e quem quiser vai vir com a gente e quem preferir vai com os avatares. Tá tudo bem. Tem uma coisa muito interessante. Nós, dentro do método CSI, nós trabalhamos com uma roda da vida, que é uma roda da vida como existem várias. Aí nós criamos, dentro do nosso olhar, uma estrutura de roda da vida, com 12 áreas, uma coisa muito específica. Nós temos tanto a roda da vida do terapeuta, quanto uma roda da vida do desenvolvimento pessoal. E quando as pessoas passam pela aula com a gente, falam, nossa, mas eu já fiz a roda da vida, mas foi muito diferente. Uma das coisas que eu respondo é, se não fosse diferente, algo estaria errado, porque senão é só você entrar na internet, colocar a roda da vida, responder algumas coisas, né, um questionário e fazer. Agora, o que nós temos a capacidade, enquanto humanos, é da interação, é da conexão. É a frase do Carlão, né? Para quem está na nave sabe que o Carlão é o Jung, Carl Gustav Jung, que é, conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E uma inteligência artificial nunca vai ter uma alma. Nunca será outra alma humana. Ela nunca realmente sentirá o que nós sentimos na pele. E como o Jung também diz, nós só podemos levar o nosso cliente até onde nós já fomos. Então, eu acho que essa pergunta, essa questão que ela trouxe aqui, cabe muito dentro disso que o Fê tá falando. Mas e se a pessoa tiver uma catarse ou alguma consequência orgânica que precisa de uma atenção diferenciada? Ela não vai ter. Escolhas e consequências. Ela não vai ter. Quer dizer, ela não vai ter com a inteligência artificial que temos hoje. Como isso está se desenvolvendo de uma forma absurda, né? Será que daqui, sei lá, 5 anos, né, a inteligência artificial vai ser capaz de detectar isso, de poder dar contenção, suporte? Não sei, a gente não sabe. Aliás, a gente está aqui junto com vocês, né, vivendo a mesma época e falando até onde isso vai, né, como que isso vai evoluir e não sabemos, né? O que eu posso te dizer hoje é que tem essa diferença. Há um mês né? atrás, mais ou menos, teve uma inteligência artificial que trabalha 24 horas, que ela tirou 1 hora de pausa do trabalho dela para buscar no Onde Google, foi que a gente viu isso? com a Nath Salani, para buscar no Google imagens da natureza, imagens relaxantes. Cada vez mais Ela o falou, que tô nós... muito sobrecarregada, preciso dar uma pausa. Daí ela entrou num site para ver imagens de natureza. Como diz Bruce Lipton, Matrix não é um filme de ficção científica. Matrix é um documentário. E cada vez mais nós nos aproximamos de muitas coisas que acontecem no Matrix, inclusive em relação às máquinas. Amor, pega outra pergunta aí, eu vou falar, só ler aqui o Vânia, comentário da Vânia Sene. Sim, prefiro o ser humano mamífero fofinho. Às vezes o ser humano mamífero fofinho não é tão fofinho, né? Mas é eficaz, né? Então, assim, eu acho que isso é muito de preferência, gente. Eu vou fazer 47 anos. Eu venho de uma outra geração, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com todas essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo, porque eu ainda gosto do livro físico. Eu tenho um Kindle que eu uso de vez em quando, mas assim, se perguntar pra mim, você prefere ler no Kindle ou você prefere ler no livro físico? Eu prefiro ler no livro físico. Tem espaço aqui pra mais livro? Não tem. Então o Kindle seria a minha solução, por isso Fê me deu de presente. Porém, eu continuo comprando livros físicos mesmo sem ter espaço. Por quê? Porque eu prefiro, né? Eu prefiro ser atendido por uma IA ou eu prefiro ser atendido por uma pessoa? Eu prefiro ser atendida por uma pessoa. E imaginamos... Pra mim é muito difícil. Porém, as pessoas que estão nascendo agora, elas não vão ter dificuldade nenhuma com isso. Aliás, as pessoas que nasceram já há 10 anos atrás já não vão ter dificuldades com isso. Então, né? Nós poderíamos aqui ficar falando, nossa, pode ser algo muito perigoso e ao mesmo tempo também pode ser algo muito bom. Você lê, amor, a próxima Sim. pergunta, por favor? Encontrar o tom certo para postar aqui no Instagram. Gente, olha... Ai. Eu não sei nem se hoje a gente tem o tom certo, porque eu não sei se existe isso, né? O que a gente tem hoje é muita autenticidade naquilo que a gente faz, né? De quem é a Fernanda, de quem é o Fernando, de como eu trabalho, de como ele trabalha, de como a gente trabalha juntos, né? Então, pra mim, o tom certo, ele vem da verdade do seu coração. Autenticidade, que foi a primeira palavra que você usou. Tá? É assim... Pode parecer meio romantizado isso, mas eu acho assim, quando a gente estiver procurando o tom certo, né, pra postar aqui, pra aparecer aqui, se isso for voltado pra fora, né, de tipo assim, eu vou encontrar o tom que as pessoas gostariam, você tá ferrada. Porque isso não tem estrutura pra se sustentar. O tom que as pessoas gostariam. Por isso que quando o pessoal do marketing, né, traz a questão dos arquétipos e tal, eu vejo as pessoas, na minha opinião pessoal, isso não é verdade, tá? Nada, tá? Eu vejo as pessoas fazendo um caminho que não é sustentável, que qual é o arquétipo que eu devo ter para o público que eu quero vender, sei lá, né? E aí a pessoa quer se moldar nesse arquétipo que ela acha que é aquilo que as pessoas gostariam de ver. Gente, vai dar ruim. Não, isso não é sustentável. Agora,
qual é a verdade do meu coração? Como eu gostaria que as pessoas me escutassem? Quem sou eu quando eu tô falando sobre o meu trabalho, quando eu tô falando sobre o meu produto, né? O que toca de verdade em mim? Que eu posso contribuir com o outro, né? E aí, a partir dessa construção interna, você fala assim, nossa, olha, eu acho que eu tenho mais essa cara aqui. Isso aqui faz mais sentido com quem eu sou como pessoa, com quem eu sou como profissional. E aí, isso vai brilhar. De alguma forma, isso vai saltar aos olhos. Por quê? Porque tem você inteira nisso, né? Então, o tom certo é o seu tom. E como descobrir isso? Autoconhecimento. E como o Carlão diz, né? A questão de quando nós colocamos máscaras, querendo ou não, para sobreviver ao mundo. Agora, se a gente coloca uma máscara, um eu máscara muito forte para encaixar. Uma coisa que eu falo é assim, nós temos vários papéis na vida, né? E tá tudo certo, né? Eu tenho aqui meu papel de esposa, eu tenho aqui o meu papel de terapeuta, eu tenho o meu papel de filha, eu tenho o meu papel de, por exemplo, quando eu tô facilitando constelações, são vários papéis, certo? Só que esses papéis, para eles serem íntegros, inteiros, né? Fortes, coerentes, eles precisam beber da mesma fonte. Quem é a fonte? A minha essência, quem eu sou, a minha autenticidade, né? Eu não converso, por exemplo, numa conversa com o meu marido, com o Fê, como eu converso aqui com vocês. Eu converso de um jeito diferente, sem deixar de ser eu. Quando eu tô aqui no Instagram, e vocês devem notar isso, também sou eu, né? Aqui no papel que eu exerço aqui. Quando eu tô com os alunos num bar, eu converso de um outro jeito, sendo eu. Ou seja, o que eu tô dizendo os meus papéis bebem da minha fonte, da minha essência, da minha autenticidade, né? Quando a gente interpreta personagens, né, que não são os papéis bebendo da nossa fonte, são construções que a gente faz, baseado muitas vezes no externo, que não estão bebendo da nossa fonte, do nosso coração, isso não se sustenta. Uma hora isso desmorona, porque exige muita energia em todos os sentidos, né? Então, o tom certo é o nosso tom. Agora, como descobrir o nosso tom? Autoconhecimento, né? Entender o seu trabalho no mundo a partir da sua fonte, né? De dentro para fora. Terapeuta Cíntia, se fizer sentido e se for verdadeiro, tudo tranquilo. Nada de tão artificial. Conectar com pessoas fazem a diferença, sem dúvidas. Manu, autenticidade. Já passei com um terapeuta que gostava na internet, mas no presencial não terá aquilo. Era fechada, pouca troca, etc. Fachada. Gente, isso acontece muito hoje em dia. Muito. Porque muitas pessoas que estão no digital criaram um personagem, né? A gente tem aluna que veio para nossa imersão com muito medo. Por isso, será que eles são assim de verdade, né? Porque numa outra experiência que ela teve com outros mentores e tal, ela veio, acho que foi para São Paulo mesmo. Foi para São Paulo. E ela se sentiu completamente abandonada por eles. E a pessoa nem olhou para a cara dela durante o treinamento. Então, ela tinha muito receio. E a gente, na imersão do Seja Você, a gente organiza as caronas, né? Pra ir pra São Roque e tal. Só que ela vinha de fora. E aí, a gente organizou a nossa agenda pra gente poder pegar, né, as duas pessoas que vinham de fora no aeroporto. Então, a hora que a gente falou pra ela, olha, a gente vai te buscar. Ela falou assim, nossa, mas eles vão mesmo, né? Eles vêm mesmo me buscar, né? E a gente foi buscá-las. E foi muito bonito, né? Porque daí a gente deu um abraço nela, ela se sentiu vista. Durante todo o treinamento, né? Toda a imersão, ela viu que quem a gente é aqui é quem a gente é de verdade, né? A gente não tá aqui interpretando, quem conhece a gente sabe. A gente não precisa ficar falando disso, nem provando isso. Mas o que mais tem hoje no Instagram são pessoas... Existem pessoas de verdade, né? Pessoas que são aquilo que estão ali... E a gente conhece algumas e, nossa, é muito legal. É o que ela colocou, né? Tem mentor que é apenas um ótimo vendedor. Exatamente. E Manu, assim, ó. E, Manu, a gente também viu dentro de toda essa mudança pessoas que faziam um bom trabalho como terapeuta e que se perderam
quando começar a entrar nessa questão de venda, que é uma outra coisa que a gente trabalha muito dentro da bússola com o pessoal, gente, não queiram encher a agenda da noite pro dia. Não foquem só no dinheiro. Gente, se você escolheu ser terapeuta de coração, não tô falando que o dinheiro não é importante. O dinheiro é super importante, mas o dinheiro é consequência. Você não vai ajudar as pessoas pelo dinheiro. Você vai ajudar as pessoas porque essa é a sua missão. E você fazendo um bom trabalho, isso vai te trazer dinheiro. E dinheiro é importante sim. A gente precisa ter isso em mente, tá? Mas ele não é o objetivo final. Não deveria ser, tá? Então, as coisas estão muito distorcidas hoje por conta, enfim, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Paola, isso não consigo fazer. A dificuldade que tenho porque vejo essas entregas e não sinto satisfatório. Encaixar na sociedade. Risos. Preciso de terapia. Bora lá mergulhar no nosso curso. Gratidão por tudo. Essa semana começa. Ai, que delícia. Turma da Europa começando. Teremos brasileiros também nessa turma. Mas a gente vai dar o workshop final em Portugal. Vamos conhecer os nossos alunos de Portugal e alunos que moram Itália, em outros lugares da Europa. Vai ser muito legal, a gente está muito feliz. E, gente, quem quiser participar da aula hoje, será às 16h15. Pede o link no direct que a gente vai enviar. É uma aula 0 do alinhamento biosistêmico. Gratuita. E vocês já vão ter um gostinho. Pega aí, amor, a próxima pergunta. Gente, se vocês forem tendo insights, quiserem trocar, coloquem aqui, tá? A gente vai respondendo. Fê? Atrair clientes. E aqui, vamos lá, vou falar um pouquinho. Temos 2 pontos. Nós vamos ter a nossa visão e em cima até do que responderam e colocaram aí, né? Comentaram, nós temos diversas formas de fazer isso. Eu posso criar uma persona, eu vou lá, crio um texto super legal, eu gravo com TP e faço, vou sorrindo, vou falando dos meus resultados incríveis, vou trazendo as coisas e posso criar um personagem fake. É isso que você quer? Será que isso vale? Personagem fake, gente, é difícil de sustentar, tá? Dá um trabalho. Num outro ponto, o que nós acreditamos a melhor forma de atrair clientes. A melhor forma, não estou dizendo que é a melhor, isso é o que nós fazemos, o que nós acreditamos e dá certo. É a melhor forma do nosso ponto de vista. Primeira coisa, você precisa aparecer. Essa velha máxima é: quem não é visto, não é lembrado. Então... Vou fazer um parênteses. Porém, não precisa ser o tempo todo, não precisa custar a sua saúde mental, não precisa custar o seu tempo com a família, tá? Então, tem algumas ressalvas nesse. Precisa aparecer e isso precisa ser saudável para você. Um outro ponto, então. Primeira coisa é aparecer. Você precisa fazer um bom trabalho, porque se você atende um único cliente e esse cliente sente a diferença dentro da sessão e no pós-sessão, esse cliente vai te indicar para outras pessoas. Fato. É o melhor de todos. Eu falo... Boca a boca? Boca a boca é o melhor. Então, já tive muito dessas situações de trabalhar. Eu lembro o primeiro caso que eu atendi de alergia, onde a pessoa estava 2 anos com alergia. Trabalhamos em uma única sessão, resolveu, e isso não é uma regra, tá? Isso às vezes acontece. Ele não tá vendendo, tá? Que a técnica que a abordagem que ele ensina resolve as coisas em uma sessão. No caso dela às vezes acontece. Foi uma sessão. E aí veio a família inteira. Porque eles estavam, nossa, então eu tenho um problema, vamos ver se ele resolve. E muitos deles passavam ou saíam com uma outra visão. Falava, o cara é muito legal, vai lá, nossa, é muito bom. E algumas pessoas também resolviam as suas questões. E isso vai atraindo outros clientes. Já tive um caso também de câncer de tireoide. A pessoa ia fazer cirurgia, ela falou, nossa, gostei, né? Me indicaram você. Fui lá, fiz o atendimento, era final de ano, ela decidiu esperar um pouco, já que era final de ano, ela falou, eu faço cirurgia em janeiro. Aí janeiro, volta, férias, o médico não estava lá, depois do dia 15 ele falou, outro exame, não tinha mais nada. Também um monte de gente veio por indicação. Então, quando nós fazemos um trabalho bem feito, e a gente bate isso muito com os nossos mentorados na Bússola, foque num bom trabalho. No entanto que boa parte dos nossos encontros é de supervisão de casos. Porque quanto melhor eu fico como terapeuta, melhores resultados e assim eu atraio mais clientes. Então vamos lá. Eu preciso ser visto.
Porque quem não é visto não é lembrado. Eu preciso entregar um ótimo atendimento, ok? E o boca a boca vai fazendo o resto. Gente, e vocês podem estar se perguntando, mesmo nessa era super tecnologizada, né? Nem sei se existe essa palavra, enfim. Ainda é o boca a boca? Sim, é o boca a boca. A minha agenda é boca a boca. Porque eu faço trabalhos mais longos, né? Então, os pacientes que chegam para mim são indicação de quem já fez, ou de quem conhece o meu trabalho, ou de quem é o meu aluno. É sempre boca a boca. Eu tô falando do meu, tá? Uma pergunta aqui para eles. Vamos lá, vocês estão há quanto tempo no mundo digital assistindo coisas? Hoje, 2024, novembro de 2024, vocês quando vão, né, buscar um profissional, vocês preferem aquele que chegou através de você simplesmente por uma propaganda e você vai ver, nossa, 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, ou aquele que uma pessoa que você confia fala, ó, vai lá naquela pessoa que ela vai te ajudar? Pra mim foi muito bom. Respondam aí pra gente. É simples assim, né? Manu, eu vou fazer um convite aqui pra você, tá? A Manu falou assim, uma coisa que me pega, a autenticidade vai de encontro com autoaceitação. Sim, porque pra gente ser autêntico, a gente precisa aceitar todas as nossas partes. As que a gente considera boas e as que a gente tenta excluir, né? Aquelas que a gente não considera boas. E ela falou, e por isso me sinto insegura, pois eu me acho chata em alguns pontos. E eu só me acho legal em todos os pontos, tá, gente? Duas coisas. Vem pra bússola. Quem tá aqui na live e faz parte da bússola, por favor, se manifeste aqui, tá? Vem pra bússola, Manu. Vem pra bússola porque você vai se sentir parte, acolhida, e você vai entender que essas partes que você considera chatas fazem parte e tá tudo bem, né? Todos nós temos essas partes, né? E uma outra coisa que aí vocês sempre ouvem a gente falar aqui é faça terapia, né? Porque as partes chatas também fazem de você Manu, né? Ou você acha que a Fê e o Fê são só legais, né? Acontece que ele faz terapia, eu faço terapia e eu vou integrando essas partes, né? E aí, fazendo uma propaganda aqui também, né? Querem trabalhar de uma forma profunda e amorosa com essa questão de autenticidade e pertencimento? A imersão do Seja Você em São Roque no ano que vem vai acontecer em março. Dá para vocês já se organizarem. Aliás, já tem gente se inscrevendo. São só 24 vagas, né? Então é bem limitado, porque a gente gosta de trabalhar dessa maneira. E aí você vai fazer um trabalho profundo e muito amoroso em relação a essa questão da autenticidade, da autoaceitação, dessa insegurança, né? Do quão é difícil a gente entender que todas as partes que a gente tem fazem parte, né? E que é justamente, ou também por causa dessas partes que a gente põe no cantinho, que nós somos quem nós somos, né? E a gente ajuda muito mais quando a gente é autêntico. Pelo menos na nossa experiência. A Paula aí, tá? confia na pessoa. Vai que é boca a boca é tudo de bom. Concordo. Concordo, sou professora de Pilates e sem dúvida boca a boca é o mais eficiente. Quem tem resultados recomenda com autoridade. Perfeito, Cláudia. É sobre isso, tá? Só vem pra bússola, você não vai se arrepender. A Tati, ela mora em Resende e ela entrou esse ano na bússola. Gente, é muito rico, é muito rico. A Bia aqui, que também tá na bússola, sim, vem pra bússola. O maior problema é que depois a gente não quer sair mais. Aí, gente, cada um com seus problemas, né? A Mi, eu me acho insuportável. Meus pacientes falam que eu sou uma pessoa muito acolhedora e fofa. E eu adoro ser assim. Ahá. É a nossa história que nos compõe. Perfeito. A Ellen, sim, esteja com pessoas e profissionais que te incentivem e auxiliem com trocas de experiências. Venham pra bússola. A Ellen também tá na bússola. E a Ellen falou uma coisa aqui em cima que a gente acabou não lendo, que eu quero... Raquel passou. Não. Não é essa? Não. Aqui antes, ela falou um negócio que eu achei super bonitinho. E é tão mais fácil e leve ser a gente mesmo, nem precisamos se esforçar, a gente nem precisa de esforço. Sempre haverá um tantão de gente que vai se identificar com a gente. Quando a gente é a gente, sempre vai ter conexão. Não com todas as pessoas. Quando a gente quer agradar todo mundo, a gente se ferra, né? Mas quando a gente é a gente, quem tem ressonância com isso vai vir até nós, vai nos escolher, né? E, gente, tem gente precisando de cuidados, gente precisando de ajuda. Muitas pessoas têm clientes e pacientes
para todo mundo e ainda sobra, porque estamos vivendo num mundo que está muito doente. As pessoas estão muito precisadas disso que a gente faz, né? Que é o ser terapeuta a partir do ser você. Porque o ser terapeuta, ele é inteiro quando ele bebe dessa fonte do ser você, né? A gente não está falando aqui de vendas, a gente não está falando de marketing, a gente tá falando de pessoas antes de tudo isso. Tem tudo isso também, né? Mas a gente tá falando de pessoas antes de tudo isso. E Manu, a gente não vai prometer que em 2 meses você vai ganhar 5 mil reais, 10 mil reais. A gente promete que você vai encontrar um ambiente com outras pessoas seguro para você se desenvolver. Com o mesmo propósito, seguro, e que você vai ser muito bem acolhida. O Cavalcante falou, eu sou da Bússola Mentoria e faz muita diferença estar com terapeutas, analisar casos reais e com eles e ser orientado pelos FES. O Cavalcante já tá 2 anos com a gente aí na Bússola. Gente, é uma delícia, juro. Paty, ser a gente dá pano pra manga. É isso, Paty. Mas vale a pena cada passo. A gente acredita nisso, tá? Então, quando a gente faz o DDD aqui, é a partir da nossa experiência, a partir do que deu certo pra nós, né? E que a gente acredita que dá certo, desde que a gente não esteja buscando fórmulas mágicas, construir personagens que não estão bebendo da fonte do nosso coração, da nossa essência. Rapidinho, você falou preocupados em lotar a agenda a qualquer custo. Você falou de personagens, né? Pediram pra gente uma aula sobre arquétipos dentro da Bússola Mentoria, e em janeiro essa aula vai acontecer. A Fê, ela tá dando risada, porque ela conseguiu uma pessoa para dar aula de arquétipos que odeia arquétipos. Só que eu desafiei ela. Eu falei assim, eu tenho certeza que como você é a pessoa que pensa que nem a gente fora da caixa, que gosta de desconstruir, né, que gosta de, como é que fala, fazer as pessoas, tipo, saírem das formas, né, de cutucar, de desafiar, né, que é revolucionária e tal. Eu falei assim, eu tenho certeza que você é a melhor pessoa para construir uma aula de arquétipos jamais vista na face da Terra. Ela é uma pessoa completamente disruptiva. E eu falei assim, eu te desafio a criar uma aula de arquétipos fora da caixa. E eu falei assim, porque eu gostaria muito que você, que tem toda a sua bagagem e que não gosta de como os arquétipos são colocados aqui no digital, né? Construa isso. E faça com que os terapeutas da Bússola consigam também sair dessa caixa, sair desse padrão, né? Sair da manada. E ela adora desafios, né? Ela topou. Então, em janeiro, a primeira aula Masterclass que a gente vai ter em janeiro vai ser uma aula de arquétipos totalmente desconstruída e disruptiva. Com Karina Francis. Ajudar as pessoas a sair das caixinhas. Eu amo arquétipos. Será imperdível. Vai ser mesmo, gente. Eu tô contando as horas para essa aula, porque eu também tô louca para ver. E ela vai criar especialmente para os terapeutas da Bússola. E nós temos trazido, né, aulas fora do universo terapêutico também, porque nós temos aulas dentro do universo terapêutico. Então, os nossos alunos tiveram aula com uma especialista, que hoje é nossa consultora de milhas, para aprender a viajar com milhas, né? Porque ela falou, o terapeuta também precisa sonhar, né? E pode sim viajar, e viajar muito. Dezembro, né? Agora nós vamos trazer essa questão do E essa aula tá gravada ali na nossa videoteca da mentoria. Já tem mais de 40 aulas. Então, assim, ao entrar na Bússola, vocês têm alguns caminhos. O primeiro caminho é a Bússola Kairos, para quem quer fazer no seu tempo, sem ter contato ao vivo com a gente. Que são as aulas gravadas e mais o curso Jornada do Terapeuta. Na Bússola Eros, você tem tudo que tem na Kairos, mais os encontros a cada 15 dias com a gente, mais a Masterclass ao vivo. 3 encontros por mês, 2 de supervisão e uma Masterclass. E a gente fala, fecha segunda-feira à tarde, porque quando não tiver encontro, você vai estudar as aulas que estão gravadas. E a Bússola Zeus. Que é para quem já está na nave e fez o alinhamento biosistêmico, que tem um kit especial e tem alguns upgrades. Ganha tudo que tem na Kairos e na Eros, mais a revisão do alinhamento biosistêmico, mais uma caixa que chega aí na tua casa, super especial, criada para os terapeutas da Bússola. Chega em qualquer lugar do mundo, tá? A gente garante. Clau, tá? Fiquei curiosa, pois arquétipos passaram a ser um pouco clichê
né? Passaram a ser clichê como é colocado no marketing digital. Porque tudo que quando começam a falar demais, Clau, e aí muitas pessoas começam a falar sem ter um embasamento e é muito interessante. A gente assistiu já a aula de algumas pessoas que falam, porque eu vou dar uma aula incrível, eu vou fazer um exercício incrível, eu vou... As 3 aulas eram idênticas, com o mesmo exercício. Aí você fala... Qual é o arquétipo? Eu não vou Vamos falar, citar nomes, não vou né? falar que é, mas assim, tipo, foram cursos que eu comprei, né? Com pessoas de que alguma forma a oratória, né, o discurso me atraiu. E a hora que eu fui assistir, eu falei, gente, mais do mesmo, mais do mesmo, Blá, mais do blá. mesmo. Eu nem continuo a fazer, gente, o curso. Ah, nossa, mas você gastou dinheiro. Pois é, mas o meu tempo é mais valioso, né? Então, quando eu vejo que aquilo é mais blá, blá, blá do que, de fato, o que me acrescenta, eu coloco na balança, né, o dinheiro e o tempo. E o meu tempo acaba sendo muito mais precioso do que assistir aquilo lá. Então, enfim. E aqui na nave, a gente forma uma comunidade onde a gente gosta de estar junto com os nossos alunos, os nossos clientes, e isso faz toda a diferença. Né? Eu não fico junto com os meus clientes, que eu não posso, não. Como psicóloga, ela não pode. Gente, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas e tal, chama a gente no direct. Hoje tem aula 0 do alinhamento biosistêmico, que é uma turma especial da Europa, mas que também tem alunos brasileiros, tá? Vai ser às 16h15. Se você quiser acesso a essa aula gratuita com o Fê, chama no direct, que a gente passa também o link do grupo. Inscrições para a imersão de março do ano que vem já estão abertas, tá? Do Seja Você. E sexta-feira, fiquem atentos. É a única coisa que a gente fala pra vocês. A gente vai falar um pouquinho mais aqui durante a semana nos stories. Uma excelente semana pra vocês, uma semana de muita luz, muito iluminada, que seja leve. Ah, gente, tem uma coisa muito, muito rapidinho aqui. Teremos Dezembro Sem Reclamar em novo formato, tá? Então, pra quem já faz o Dezembro Sem Reclamar, a gente vai pro 8º ano do Dezembro Sem Reclamar, né? Já separem um caderninho especial para essa jornada e também uma pulseirinha. Eu vou explicar isso na semana que vem. Porém, teremos Dezembro Sem Reclamar, só que ele vai vir num outro formato e aí vocês vão entender o porquê também, tá? Isso é muito respeitando o meu coração, tipo, o meu tempo, o quanto a gente tá precisando descansar no final do ano, então vocês vão entender. Caderninho, pulseira, que nós falaremos mais sobre isso logo mais, ok? Boa semana pra vocês, uma semana muito iluminada, que seja leve. Beijo grande, beijo no coração e até a próxima segunda. Até.